This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: A Senhora Viscondessa. Por S. de Magalhães Lima. Capítulo 1 – Um baile. Temos baile em casa da Senhora Viscondessa de B. À porta do palacete param trens sem conta. Descem os convivas, profusamente almiscarados. No salão cruzam-se os pares, eles, fragrantes como uma rosa de bengala, elhas voluptuosas e tépidas, como uma brisa do Oriente. A sala é vasta, enorme, quadrangular. A cada canto, uma mesa de marmoré oleosa e de difícil lavor. Do tecto dourado e semicircular pende um lustre de 60 lumes, adornado de flores artificiais e de vidrilhos verdes. A mobília, de um estofo azul e acetinado, rivaliza em simetria com os mais encantados jardins de Granada. As janelas abertas atraiçoam os segredos dos namorados. Como relampagos, reflectem-se na praça as vertigens da valsa. Por sobre a sombra do arvoredo ondeia a luz, fantasticamente. A cada um destes banhos, despertam as aves nos seus ninhos. E a lua, a doce companheira da tristeza, vai iluminando o espaço, o mar e as solidões. As flores derramam uns aromas acres e inebriantes. Num esplêndido vaso de porcelana de Sèvres, abre uma mimosa camélia as suas longas e aveludadas pétalas. Umas plantas exóticas, orientais, adornam o espaço ladrilhado das janelas de sacada. Entra a Viscondessa na sala. Os grupos cessam de falar. Em redor dela tudo se apinha, tudo se confunde, tudo se baralha. A valsa recomeça. Nos espelhos de cristal, reflectem-se as estranhas imagens, que nesta noite povoam o salão. Sobre as piscinas de marmoré, debruçam-se as avezinhas artificiais, pobres avezinhas em plumes, feitas de pedra e de calcário. Estremecem docemente os cortinados da janela. Os peitos arfam de cansados, e na parede o papel, como que exala uns misteriosos e prolongados calores. Quer vês a conceder-me esta valsa? Diz um cavalheiro, oferecendo o braço a uma gentil dama de 20 anos. E entrou no turbilhão. Mas perdão, senhora Viscondessa, bem vê que na minha posição. Acompanhe-me, Alfredo. E os dois seguiram para uma saleta próxima, situada à direita do salão. Os criados serviram o chá. Na varanda fumavam e conversavam os cavalheiros. Algumas senhoras refaziam a sua toalete, em parte, desfeita pelos ardores da dança. E acredita a senhora Viscondessa que eu realmente lhe pudesse ser afeiçoado nas condições em que me acho? E por que não, Alfredo, se eu o amo loucamente? Um leve ruído interrompeu o diálogo. A saleta era assaz confortável. Uns móveis escuros a guarneciam tristemente. Ao longo da parede destacavam uns quadros sombrios, meigos, fantásticos. Em cima do fogão agitava-se o pêndulo do relógio, como se efectivamente nos quisesse recordar uma pulsação dolorosa. A Viscondessa, airosamente sentada num fofo sofá, volvia os olhos nervosos na direção da porta do baile. Ninguém nos ouvirá, exclamava ela de si para si. E continuou a falar para Alfredo, que a longos passos, percorria a sala de um a outro extremo. Entretanto, a orquestra convidava a uma quadrilha. Um elegante moço entrou na saleta. Venho lembrar a minha senhora, que esta quadrilha me pertence. A Viscondessa acompanhou. Alfredo só róia um charuto furiosamente, quando novo ruído o despertou. Defronte dele,
e ameaçando-o com um punhal, estava um rapaz, cheio de febre, de ódio e de vingança. Ouvi tudo, exclamou o intruso. Ou tu me prometes nunca amar a viscondessa, ou eu te assassino aqui, como um miserável que és. Nunca, vociferou Alfredo, arrancando-lhe o punhal da mão. Primeiro cairás tu, desgraçado. Já fora desta casa, Zinó. Este incidente, como é natural, perturbou a quadrilha que então se dançava. Acorreram todos. Os 2 contendores haviam desaparecido da saleta. O baile continuou. Fim do capítulo. Capítulo 2 – A Senhora Viscondessa. É uma mulher da moda, clorotica, anêmica, febril. Olhar vivo e transparente, como um cristal. Na sua doce palidez, o que quer que seja das visões de Schiller. No andar, porte altivo, doneroso, esbelto. As longas insônias, apaixonadas, tornaram-na triste e contemplativa, como uma virgem de Murilo. É viscondessa, faz muitas esmolas e possui trens faustuosos. Acabam de soar 2 horas, nos relógios da cidade. Um calor intenso abrasa as calçadas. Corria o mês de maio de 1859. No Largo de Camões, o sol batendo de chapa sobre um telhado vizinho, refletirá-se estranhamente nos aposentos da viscondessa. No corredor presentira-se o ranger de um leito. O cortinado de cambraia foi delicadamente afastado por uma mão de marfim, pequena e escultural. Virgínia, Virgínia, gritou uma voz sonora, de timbre metálico e adocicado. A porta do quarto, abrindo-se, deixou entrever o rosto de uma formosa criança, loura como um querubim e tentadora como Eva. Vês, a chamou minha senhora? Sim, chamei. Traze-me o meu roupão branco e vem ajudar-me a vestir. E a viscondessa, bocejando infantilmente, tornou a cair no travesseiro, doida de sono e ébria de amor. Adormeceu de novo. Uma hora volvida veio Virgínia encontrá-la sentada numa poltrona, defronte do espelho. Fingia que lia. Do regaço pendia-lhe um romance francês. Com a mão direita desviava as tranças fartas, que por vezes caprichavam em cair-lhe sobre o peito. O braço esquerdo, abraçando o espaldar da cadeira, servia-lhe de encosto. De súbito ergueu-se como uma estatua. Procurou um pente e largou-o com desfastio. Olhou para o relógio, tocou a campainha e tornou a sentar-se. Estou aqui, minha senhora. Deseja alguma coisa? Ah! Estavas aqui. Ora, vejam que cabeça a minha que nem sequer havia dado por tal. Manda-me arranjar o almoço, anda. Por mais que me digam a senhora não anda boa, murmurava a aladinada criada, correndo espevitadamente. A viscondessa, sempre inquieta, ergueu-se novamente. Percorreu o corredor e entrou na sala de jantar. Dirigiu-se a um periquito que ali tinha, tirou-o da gaiola e começou de afaga-o meigamente. Coitadinho do meu biju, exclamava ela com doçura. Foi-se depois ao canário, trouxe-o para a mesa, e distribuindo com ele a comida que mal provava, introduziu-o no seio. Um cão pequeno, felpudo, ensaboado e luzente, como verniz, fazia pendante com os 2 personagens, acima descriptos. Jolie lhe chamava a viscondessa. Nunca saía da sala de jantar. Era o seu teatro dele. Ali aprendera a ser guloso e concupiscente. Quando a senhora chegava, ele, de um pulo, saltando-lhe ao regaço, para logo principiava de lamber-lhe as faces e os cabelos. A dona da casa aceitara sem repugnância,
este tributo quotidiano. Além do cão havia um gato maltês, elástico, como uma serpente e indolente como um chin. Entre o cão e o gato existia uma mediadora, era a Viscondessa. Por fim os dois rivais fizeram tréguas. Chegaram até a comer no mesmo prato, brincando como dois amigos. Nos seus dias de melancolia, a Viscondessa, órfã de pai e mãe, sem parentes, só no mundo e senhora de ricos haveres, reunindo em redor de si tão variada e interessante família, sentia-se mais feliz e porventura mais esquecida do que nunca. O gato aquecia, o cão lambia e as aves entretinham cantando. Enfim bateram 4 horas. A Viscondessa bocejou mais uma vez. Se ele ao menos me amasse, dizia ela, erguendo-se. E continuando pelo corredor, entrou no boudoir, onde a esperava a cabeleireira. Vestiu um chambrão de caxemira azul, e sentando-se na cadeira que lhe ofereceram divagou, ao acaso, durante 1 hora. Quando acordou estava realmente encantadora. O cabelo, frisado a capricho, imprimia-lhe um aspecto senhoril e grave. O rosto desanuviara-se-lhe. Foi ao espelho, e como flor que ao sol desabrocha, sorriu-se maliciosamente. "Achas-me bonita assim?" perguntou ela a Virgínia. "Deslumbrante, minha rica senhora." E a Viscondessa, toda vaidade e tentação, foi-se até à cozinha, pretextando umas ordens para o jantar. Voltou depois ao quarto. A um ligeiro impulso carrira-lhe o roupão. Sorrindo-se, envergou umas saias pesadas e cheias de goma. Remirou-se novamente ao espelho. Com um pincel mergulhado em carmim, deu cor ao rosto, naturalmente desmaiado. Apertado o espartilho e colocada a turnure, enfiou um rico vestido de cetim. Chamou Virgínia e pediu alfinetes. Pregou o vestido, pregou o cabelo, pregou as saias, pregou-se a si e saiu do boudoir. Ora esta! E não me ia agora esquecendo o creme imperatrice, monologava ela, voltando à saleta. Defronte do espelho, recuando 2 passos e fazendo trejeitos para o outro lado, empoeirou-se gravemente. Extraiu do gavetão um lenço de cambraia, destapou um vidrito de Jockey Club, perfumou-se e entrou na sala do baile. O piano estava aberto. A Viscondessa sentou-se. Dedilhou ao acaso uma escala e aborreceu-se. Olhou para um espelho, mudou um dos ganchos do cabelo e abriu a janela. Uma brisa tépida soprava apenas. O sol ia declinando no horizonte. Nas ruas mexiam-se as multidões apressadamente. Alguns cavalheiros de chapéu na mão limpavam o suor da testa. As damas, mesmo à janela, agitavam os leques freneticamente. Os fregueses entravam nos botequins e pediam sorvetes. Estava próxima a hora do passeio, a hora de luar, a hora de amor. Seriam 8 horas, quando a Viscondessa cerrou a janela. Chegara-lhe finalmente a vontade de jantar. Caminhou lentamente, deixando após de si um rumor surdo, e muito semelhante ao remexer de folhas, agitadas pelo vento. Insaciável, histérica, nervosa, sentou-se à mesa pela 2ª vez naquele dia. Provou de tudo sem comer de nada. Bebeu um golo de malvásia, e fez-lhe uma careta insuportável. Limpou os lábios de coral, e mandou arranjar o trem. Prompta a carruagem e calçadas as luvas, dirigiu-se para o teatro de Dei Maria. Representava-se a vida de um rapaz pobre, nessa noite. A Viscondessa, admirável de beleza e encanto, provocava de contínuo os binóculos das plateias.
No fim do 3º acto, a porta da frisa abriu-se. Era Alfredo que entrava. A viscondessa sorriu-se. Sabe, Alfredo, que o esperei hoje todo o dia? E não o ter eu adivinhado, senhora viscondessa? Se imaginasse o aborrecimento em que vivo de certo, não seria tão cruel para comigo. Mas minha senhora, a minha posição, enfim, eu não sei, vês-a. E a orquestra, tocando uma sinfonia, deu o signal de despedida. Alfredo, enleiado e tímido, saiu da frisa. A viscondessa cumprimentou-o, e, como sempre, sorriu-se tristemente. O espetáculo continuou. À saída do teatro, quando a viscondessa, acompanhada por um criado, punha o pé direito no estribo da carruagem, um desconhecido, abeirando-se dela, entregara-lhe um pequeno bilhete, ligeiramente perfumado. Os cavalos partiram a galope. Apenas chegada à casa, a senhora, toda receio e ansiedade, abriu o bilhete. Desengano, desengano cruel. Não era de Alfredo a letra. Mas de quem poderia ser? A quem atribuir aquelas palavras ardentes? Amo-te, escrevera o anônimo, doidamente te amo. Tu decidirás da minha sorte. Sou pobre, sou operário. Embora hei de conquistar-te ainda mesmo através do sangue do meu rival. Sempre é muito atrevido, exclamava a viscondessa, despindo-se já. Acendeu depois um charuto, um excelente charuto havano. A pouco e pouco, foram-se-lhe os olhos estreitando. Para um lado pendeu a cabeça abrasada, e para outro o braço, cuja mão deixava cair o charuto, quase apagado. Languida, abatida, sensual, a senhora adormeceu finalmente. Virgínia chegara pé ante pé e retirara a luz. O palacete, envolto em trevas, acompanhará o sono da sua rainha. E assim se passava a vida da viscondessa. Fim do capítulo. Capítulo 3 – Alfredo. Alfredo da Silveira nascera embalado pelos sorrisos da fortuna. Teve uma casa que vendeu. E que bonita casa! Situada na orla da praia, estendia-se diante dela o oceano como um vasto lençol, cujas dobras fantásticas se encolhiam e desencolhiam, consoante as horas e as marés. Nessa casa viu a luz Alfredo. Aí, envolto com um maternal carinho, aprendera ele a entoar as primeiras trovas da infância, e também suspiroso, como um lago, e cândido como o céu, aprendera a ser um filho honrado e um cidadão benemérito. Mas a infância, esvaecida numa manhã de rosas, deixara após de si o lucto de um coração e a orfandade de uma família. A solitária vivenda, circundada de festões e madressilvas, sentira-se isolada e triste. Na viração da tarde já as flores silvestres não derramavam, como outrora, uns aromas tão vivos e tão profundamente salutares e amenos. Ausentara-se dali a mulher angélica, boa, virtuosa, cujo espírito, evolado nas asas da saudade, foi perante Deus rogar pela felicidade de seu único filho. E Alfredo chorou e chorou deveras. Estava, porém, na primavera da vida. Auspiciado pelas brisas da mocidade, demandou a capital, cujo ruído o captava em extremo. Dirigiu-se para Lisboa, e aí fixou residência. Para qualquer que o visse, seria o seu rosto gentil e levemente efeminado, o mais seguro passaporte de uma fina e aprimorada educação. Usava de ordinário fato preto a que dava realce, uma esplendida camélia, artisticamente colocada na boutonnière. Elegiaco por condição, nada havia que o satisfizesse.
Um vácuo imenso lhe torturava a existência. Filho do tédio e vivendo para o tédio, o seu espírito, agrilhoado por uma nostalgia sem limites, experimentava de contínuo um mal-estar insuportável, atroz, corrosivo, e porventura uma doença impossível de definir-se. A sua compleição delicada e consumida pelos vinhos, agitava-se alternadamente entre dois mundos infinitos e contraditórios. Amava e não amava, queria e não queria, pensava e não pensava. Alto, magro, nervoso, tudo o impressionava com uma fatalidade irresistível. O mundo era-lhe um fantasma sombrio, chimérico, cuja sombra ele amaldiçoava a todas as horas, no café, na rua, no bordel, na sociedade, enfim. Mulheres havia que sonhavam com o seu bigode louro, a sua cabeleira fantástica e os seus sorrisos provocadores, ingênuos e ligeiramente irônicos. Ele, porém, detestava as mulheres em espírito, aproveitando-lhes o corpo e a carne, como um mero passatempo social. Só uma vez amou, e como Cristo doidamente, loucamente, profundamente. Então foi ditoso, muito ditoso. A felicidade mirara-se nele, como uma donzela no seu espelho. Não lhe faltaram nem as crenças do berço, nem as extravagâncias da juventude. Tudo lhe sorrira, desde o leito que primeiro o amamentou, até ao vinho, ao terrível vinho que ultimamente o prostituiu. Foi ditoso. Viajando viu muita coisa. Viu mulheres novas que se abandonavam aos velhos, crianças loucas que se entregavam às orgias, cuspindo na face das mães, políticos mercenários, que, à maneira das mulheres de Babilônia, alugavam ao primeiro que na estrada passava a honra e a consciência, exploradores sem conta, eternas Shylocks da publica miseria, pais que desprezavam os filhos, irmãos que matavam os irmãos, mães que vendiam as filhas. Viu muita coisa. Passeando, admirou muito. No Oriente encontrou mulheres formosas, pálidas, sensuais. Depois passou à Grécia, a sábia, a divina mãe, onde Corina mais tarde teve o seu berço de flores. E ainda percorreu Roma, aquela Roma dos Cesares e da Rocha Tarpeia, e Verona, a pátria de Julieta, e a Escócia, o teatro de Macbeth. Admirou muito. Bebeu sempre. Provou o incomparável Tokay, esplêndido Falermo dos tempos modernos, encheu-se de absinto e saboreou o álcool com delícia. Bebeu sempre. Fumou com ardor. O chibuca, o opio, o havano, tudo lhe embriagou os sentidos, fazendo dele uma alma pagã e um corpo lascivo, morno, cheio de tédio e de languidez. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.